Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 36, sobre o ciclo das quartas. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Oi, gente. Mais um dia, estamos de volta. Que prazer tê-los aqui e vamos nessa que o conteúdo vai ferver. Muito bem, mas antes de entrarmos no ciclo das quartas, não podemos deixar de agradecer aos nossos queridos apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay. Muito obrigado a todo mundo que ajuda a manter esse projeto de educação musical. Todos esses heróis que fazem com que o nosso conteúdo continue sendo grátis para todas as outras pessoas que precisam desse conteúdo, que utilizam ele e que usam para transformar a sua educação musical. Nós agradecemos e certamente todo mundo que ouve e que não pode nos apoiar também agradece. É isso aí, gente. Vamos que vamos. E você pode fazer parte desse time entrando lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e nos ajudar a partir de R$1 por mês. Então, a partir de R$1 por mês você já pode nos ajudar em qualquer uma dessas plataformas. Ou então, a partir de R$5 por mês, você entra no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. E caso você queira nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você pode nos ajudar compartilhando os Semibreves com todo mundo que você conhece. Pode compartilhar lá nosso site, o nosso perfil e compartilhar diretamente os episódios, mandar ali naquele seu grupo do WhatsApp, aquele grupo que tá cheio de músico, só fica falando de pedalzinho, só fica falando de amplificador. Vamos falar também um pouquinho de música, além de falar de equipamento. Então manda lá os episódios do Semibreves. E falando nisso, entre você também lá no site do Semibreves, o www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios, ou quase todos os nossos episódios, então um pouquinho atrasado, mas quase todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar a nossa matéria. Logo mais a gente vai colocar em dia todos esses nossos materiais de apoio, vamos ter novamente tudo disponível aí para vocês. E se mesmo assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente ou pelo nosso e-mail, o semibrevespodcast@gmail.com, ou então pelas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e no Twitter nós somos o @semibrevespod. Lá no Instagram, onde a gente interage mais com vocês, você encontra também os nossos stories com exercícios de teoria musical e de percepção musical. De vez em quando a gente coloca lá nos stories alguns exercícios. E se você está chegando agora, se você vai começar a maratonar lá do começo dos Semibreves, você pode encontrar lá nos destaques do Instagram vários exercícios que vão desde o começo da nossa matéria, fazendo exercícios tanto de teoria quanto de percepção, de intervalos, de tríades, de tétrades, de escalas. Tem bastante material lá para você se divertir. E falando em se divertir, você pode também se juntar a nós lá na nossa live do Instagram todo sábado às 8 horas da noite, enquanto durar a quarentena, esse período que a gente deveria estar tocando, mas estamos presos em casa. Nós estamos fazendo uma live para passar o nosso tempo, para curtir o sábado à noite com vocês e, claro, para responder todas as suas dúvidas. Então tragam as suas dúvidas de qualquer um dos assuntos que a gente fala aqui, ou qualquer assunto da vida que você queira perguntar pra gente. Se a gente não souber a resposta, a gente inventa. É isso aí? Esqueci de alguma coisa? Não, isso mesmo. Então, dados os nossos recados, vamos então para o ciclo das quartas. Muito bem, Daniel. Então, no episódio passado, nós falamos do ciclo das quintas, que era aquela ordem na qual a gente coloca as escalas maiores e menores, onde aparece um sustenido por vez. A gente vai construindo os sustenidos um por vez, conforme a gente vai passando pelas escalas. E a gente consegue essa ordem começando do Dó maior e montando essas escalas, cada uma a partir do quinto grau do anterior. Então, a gente começa pelo Dó, a próxima é Sol, que é o quinto grau de Dó, a próxima é Ré, que é o quinto grau de Sol, e assim por diante. E assim a gente vai aparecendo um sustenido por vez. Esse sustenido que aparece no sétimo grau da escala maior, ou então no segundo grau da escala menor. A escala menor que, em vez de começar pelo Dó maior, a gente começa pelo Lá menor, que é a escala natural, a escala sem acidentes, dentro das escalas menores. Então a ordem fica Lá, depois o Mi, depois o Si, e assim por diante. A ordem na qual os sustenidos aparecia é a ordem lá da nossa armadura de clave, que é o Fá, Dó, Sol, Ré, Lá
Mi e Si, correto? Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo, tá perfeita a sua explanação. Deu uma boa lembrada em tudo que a gente falou no episódio passado, tudo a respeito das alterações e os acidentes gerados com os sustenidos. Vamos ver como é que isso vai funcionar hoje na outra parte, né? Pra gente completar os 12 tons possíveis. Isso, porque no episódio passado nós passamos por 8 tons. Então passamos por Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. Então, sobraram alguns tons que a gente não falou, né? Como é que a gente chegou no Dó sustenido e ainda tem tom faltando aí? A gente vai descobrir aqui hoje. Se o que a gente está falando tá muito abstrato, tá soando muito grego para você, volte lá no nosso episódio anterior, nosso episódio 35, que é sobre o ciclo das quintas. Volte lá, que esse episódio deve responder todas as suas dúvidas. Caso não responda, mande um e-mail pra gente, entre em contato pelas nossas redes sociais. Não seja tímido, pode perguntar mesmo. A gente tá aqui para isso, é para sanar todas as questões e dúvidas que eventualmente surgirem. Muito bem. Então, esse foi o ciclo das quintas da semana passada. Esse episódio é sobre o ciclo das quartas. Então, diga lá, Daniel, o que é o ciclo das quartas? Muito bem. Existem duas maneiras a gente explicar a curta e a longa, assim como lá na ciclo das quintas. Para falar a verdade, o ciclo das quartas, que é o que a gente vai falar hoje, ele também é um ciclo das quintas. Só que em vez dele ser um ciclo das quintas ascendentes, como era na ordem de entrada dos sustenidos, ele é um ciclo das quintas descendentes. Lá no nosso episódio de inversão de intervalos, a gente explica um pouquinho sobre isso. Exatamente. Se ele é um ciclo das quintas descendentes, ele vai ser o ciclo, portanto, das quartas ascendentes, não é isso? Então a gente mais comumente costuma chamar de ciclo das quartas por causa disso. O das quintas ascendentes é o ciclo dos sustenidos e o ciclo das quartas ascendentes é o ciclo dos bemóis. Essa é a explicação curta. Pensando na explicação longa e falando de novo nos tetracordes, é como se nós partíssemos para criar os sustenidos a partir do segundo tetracorde ascendendo e colocando notas à direita no piano ou para cima no pentagrama, e no caso do ciclo da construção dos bemóis, nós vamos à esquerda no piano ou para baixo no pentagrama. Então é só se você pensar que você saía do primeiro tetracorde em Dó maior, você tinha Dó, Ré, Mi e Fá. Lembrando que o tetracorde era formado por 4 cordas, é um instrumento de 4 cordas ou 4 notas, sendo que elas têm entre si a distância de tom, tom e semitom. E cada tetracorde tem separado entre si um tom de distância. Portanto, se eu vou pegar o tetracorde de cima, o ascendente, eu vou Dó, Ré, Mi, Fá, as 4, eu chego no Sol. E aí eu consigo achar a primeira escala com o primeiro sustenido. Com o caso específico dos bemóis, se eu for para trás, dá exatamente do mesmo jeito. Eu desço um tom do Dó, eu chego no Si bemol, meio tom Lá, um tom Sol, um tom Fá, achei o primeiro tom com o primeiro bemol. Então, tanto faz se você pensa da maneira longa, pensando pelo método dos tetracordes, ou se você vai fazer como nós vamos montar aqui o ciclo das quartas ascendentes, que é a maneira mais curta e mais simples de entender. A ordem de entrada dos acidentes, dos bemóis, no caso, vai acontecer mais ou menos da mesma forma, um de cada vez, sendo que no próximo tom, onde entrará o segundo, o terceiro e subsequentemente todos os outros, nós vamos manter o bemol ou o acidente em questão que já acontecia no tom anterior, assim como aconteceu com a armadura de clave nos sustenidos, certo, Pedro? Certíssimo. Um jeito que eu gosto de pensar nessa ideia dos tetracordes é que no ciclo das quintas a gente pega o segundo tetracorde e coloca ele na posição do primeiro e, portanto, completamos com um outro tetracorde na segunda posição. No caso do ciclo das quartas, a gente vai fazer o inverso, então a gente vai pegar o primeiro tetracorde e colocar na posição do segundo, e aí a gente completa ele para trás com um outro tetracorde. Mas isso não vai dar na mesma? Isso não vai dar na mesma justamente por causa da oitava. Como esses dois tetracordes partilham uma nota, que é a primeira do primeiro e a última do último, a gente vai ter configurações diferentes quando a gente faz esse rearranjo. Exatamente. Muito bem dito. Muito bem. Vamos fazer esse passo a passo então do ciclo das quartas? Vamos nessa. Vamos pensar que a gente está saindo da escala, vamos falar primeiro do maior e subsequentemente do menor. Assim como a gente fez lá na ordem de entrada dos sustenidos e o ciclo das quintas por consequência. Pensando na primeira escala que a gente vai ver sem os acidentes, a escala de Dó maior. Então,
sua velha conhecida. Falando nas notas: Dó tônica, Ré segunda maior, Mi terça maior, Fá quarta justa, Sol quinta justa, Lá sexta maior, Si sétima maior e Dó a oitava justa. Então eu vou pegar no ciclo das quartas e vou sair a partir da quarta, no caso aqui o Fá, e vou armar a escala maior para descobrir qual é o acidente e onde ele vai acontecer. Vamos nessa. Então, a primeira nota é Fá, tom à frente acho a segunda Sol, tom à frente acho a segunda Lá, a terceira, desculpe, Lá. Aí meio tom à frente eu acho o acidente propriamente dito, a quarta, que é o Si bemol. A quinta é o Dó, sexta o Ré, sétima o Mi e a oitava o Fá. Veja você que, diferente da ordem de entrada dos sustenidos lá no ciclo das quintas, o acidente em questão, o Si bemol, aconteceu na quarta nota da escala. Recapitulando, a gente tem então na escala no tom de Fá maior: Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, respectivamente. Fá tônica, Sol segunda maior, Lá terça maior, Si bemol quarta justa, Dó quinta justa, Ré sexta maior, Mi sétima maior e Fá oitava justa. O acidente em questão é o Si bemol, aconteceu no quarto grau da escala, certo, Pedro? Certíssimo. E no tom menor, como é que isso fica? No tom menor a gente pode fazer de dois jeitos. Ou a gente pensa no relativo menor de Fá, que é o Ré menor, ou então nós pensamos no Lá, que é o tom sem acidentes, e andamos quarta justa também. Então se a gente tinha no Lá menor Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, todo mundo natural, respectivamente. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Nós podemos pensar então que saindo do Lá, quarta justa à frente, nós vamos achar o Ré menor. E assim vamos montar a escala de Ré menor. Portanto, então, tônica, segunda maior, Mi, terça menor, Fá, quarta justa, Sol, quinta justa, Lá, sexta menor, Si bemol, olha o acidente aí, sétima menor, Dó e oitava justa, Ré. Então, portanto, na escala menor, o acidente aconteceu, então, no sexto grau, na sexta nota da escala. Veja você que, para nenhuma surpresa de vocês todos que já sabiam que isso ia acontecer, a escala de Ré menor tem o mesmo acidente que a escala de Fá maior, que é o Si bemol. Com a diferença que, na escala maior, ele aconteceu no quarto grau, na escala menor, ele vai acontecer no sexto grau. Perfeito, Pedro? Certíssimo. Então, recapitulando, no ciclo das quartas, o intervalo acontece nos tons maiores no quarto grau e nos tons menores no sexto grau. Lembrando que quando a gente vai indo em frente nessas escalas, do Fá para frente, os acidentes que a gente já usou permanecem. Então na próxima escala a gente já começa com o Si bemol e entra mais um. Exatamente. Assim como aconteceu lá com o ciclo das quintas e a ordem de entrada dos sustenidos. Dito isso, vamos dar sequência? Vamos à próxima tônica, que é então Fá maior, e nós vamos à quarta justa acima para achar o próximo tom, um tom com 2 bemóis. Quem é? É o Si bemol. Exato. A gente sabendo que o próximo tom é Si bemol, a gente já pode tirar algumas conclusões que são úteis no nosso dia a dia. O primeiro é, se a tônica já é bemol a partir do Si bemol e o acidente aparece na quarta e a gente sempre vai pegar a quarta para começar a próxima escala, todas as outras notas vão começar já com a nota acidentada. Então todas as outras tônicas são acidentadas. Isso significa que a única escala com a tônica natural que é formada por bemol é o Fá. Todas as outras escalas formadas por bemóis já começam com o bemol. O resto das escalas naturais que tem a tônica natural vão ser formadas por sustenido. A única que é formada por bemol é o Fá. Isso especificamente falando de escalas maiores, né? Claro. Isso. Com os tons menores a coisa é um pouco diferente, mas falando de escalas maiores é exatamente isso. A única sem o bemol é o Fá. O resto já entrega de cara. Quando você tem na tônica o acidente mostrado,
armado, você já sabe que dali por diante você vai armar com um acidente semelhante. Não existe, por exemplo, você armar a escala de si bemol e dali por diante começar a usar sustenidos. Não faz sentido isso. Pelo menos com acidentes fixos, que a gente chama. Vai dar um nó no dedo de todo mundo se você fizer isso. Exatamente. Não vai dar muito certo isso. Então, seguindo. Estamos, então, em si bemol. Vamos nessa. Si bemol é a tônica. Dó é a segunda maior. Ré é a terça maior. Mi bemol, a quarta justa e o acidente em questão. Fá, a quinta justa. Sol, a sexta maior. Lá, a sétima maior. E si bemol, a oitava justa. Então, quem é o acidente que apareceu novo é o quarto grau, portanto, o mi bemol. Esse é o novo acidente. Então, o tom de si bemol tem 2 bemóis, si bemol e mi bemol. E aí, o tom menor fica como? Tom menor, saindo de Ré, quarta justa acima. Sol menor, ou pensando no relativo menor de si bemol, Sol menor. O caminho é o mesmo. Vamos lá, então, armando a escala de Sol menor. Sol tônica, Lá segunda maior, Si bemol terça menor, Dó quarta justa, Ré quinta justa, Mi bemol sexta menor, olha ele aí, Fá sétima menor, Sol oitava justa. Então aconteceu como previsto e já dito anteriormente, o acidente apareceu na escala menor, na escala de Sol menor, no sexto grau. Então Sol menor, o tom menor com 2 bemóis, Si bemol e Mi bemol respectivamente. Muito bem, seguindo em frente de Si bemol, a quarta justa é... Então, saindo do tom que tem 2 bemóis, o Si bemol, nós vamos descobrir quarta justa, à frente o Mi bemol. Então, o tom que vai ter 3 bemóis é o Mi bemol. Vejamos quais serão. Mi bemol é a tônica, Fá a segunda maior, Sol a terça menor, Lá bemol é o bemol estrela que está acontecendo agora, no quarto grau, Mi bemol na quinta justa, Dó na sexta maior, Ré na sétima maior e o Mi bemol de novo na oitava justa. Então o tom de Mi bemol manteve o Si bemol e o Mi bemol que já aconteciam e agregou também o Lá bemol, nota que apareceu no seu quarto grau. Da mesma forma, então, nós vamos fazer com a escala maior. Podemos fazer de duas formas, ou vamos do Mi bemol para o seu relativo menor, Dó menor, ou então saímos do tom com 2 bemóis, Sol menor e quarta justa, acharemos o Dó menor. Tanto faz o caminho que você escolhe. O tom menor com 3 bemóis, portanto, é o tom de Dó menor. Vejamos. Dó é a tônica, Ré a segunda maior, Mi bemol a terça menor, Fá a quarta justa, Sol natural a quinta justa, Lá bemol a estrela da companhia nesse tom é a sexta menor, Si bemol a sétima menor e Dó a oitava justa. Então, recapitulando, o tom de Dó menor, o tom de 3 bemóis, sendo respectivamente Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Muito bem. Bom, seguindo em frente então, a gente estava no Mi bemol, nos tons maiores, seguindo mais uma quarta justa, chegamos onde? Mi bemol, a gente segue uma quarta justa, a gente vai sair em Lá bemol. Então, Lá bemol maior, é isso? Lá bemol maior. Estamos, então, partindo desta tônica. Vamos montar a escala de Lá bemol maior. Lá bemol é a tônica, Si bemol a segunda maior, Dó é a terça maior, Ré bemol, o acidente novo que está entrando nesse tom, a quarta justa, Mi bemol, a quinta justa, Fá natural, a sexta maior, Sol natural, a sétima maior e Lá bemol de novo, a oitava justa. Então, portanto, o tom de Lá bemol maior teve mantidos o Si bemol, o Mi bemol e o Lá bemol que já eram do tom anterior e teve incluído também o Ré bemol, acidente que aconteceu, como vocês já sabem, no quarto grau. Então, o tom com 4 bemóis é o tom de Lá bemol. Perfeito, Pedro? Perfeito. Só um alerta. A hora que você bate o olho numa escala como Lá bemol, por exemplo, você vai ver 5 bemóis. Por que a gente vê 5 bemóis, Daniel? Ah, verdade, isso é uma ideia interessante. Tem aqui, ó, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol, e Lá bemol.
você tem 4 bemóis acontecendo, 3 notas naturais e a repetição do Lá bemol oitava acima. Exatamente. A hora que você bate o olho, em vez de você ver os 4 bemóis, você vê 5, na verdade, né? Porque você tem o Lá repetido lá na oitava. Exato. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado para não contar o bemol da oitava como mais um bemol. Ele é o mesmo bemol lá da tônica. Afinal de contas, é a repetição da tônica oitava acima. Não é isso? Muito bem. Então vamos lá, então. O relativo menor de Lá bemol é o Fá menor. Tem 2 maneiras a gente chegar lá. Ou a gente sai do Lá bemol e vai pro Fá, ou então a gente pensa saindo quarta justa do Dó menor e chegando ao tom com 4 bemóis, que é o Fá menor. Vamos armar um Fá menor, então. Fá é a tônica, Sol é a segunda maior, Lá bemol a terça menor, Si bemol a quarta justa, Dó a quinta justa, Ré bemol a sexta menor e a estrela desse tom, Mi bemol a sétima menor e Fá a oitava justa. Então, portanto, o tom com 4 bemóis é o tom de Lá bemol maior ou o seu relativo menor, o tom de Fá menor. Sendo então o tom de Fá menor o tom com 4 bemóis, se apresentando na ordem Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. Perfeito, Pedro? Perfeito. Seguindo em frente, então, do Lá bemol nós temos a quarta justa do Lá bemol, portanto a gente vai parar no Ré bemol. Olha que delícia, tá ficando cada vez mais gostoso isso aqui, né? O tom então com 5 bemóis, é isso? Então vamos ver como é que a coisa vai se comportar. Ré bemol é a tônica, Mi bemol a segunda maior, Fá a terça maior, Sol bemol, a estrela desse tom que vai aparecer agora, é a quarta justa, Lá bemol a quinta justa, Si bemol a sexta maior, Dó a sétima maior e Ré bemol a oitava justa. Portanto, o acidente que apareceu no tom de Ré bemol é o Sol bemol, completando então o tom maior com 5 bemóis, sendo respectivamente Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol, os 5 da armadura de clave da tonalidade de Ré bemol maior. Perfeito, Pedro? Perfeito. E aí, indo para o tom menor, a gente tem 2 caminhos, como vocês já sabem. Ou a gente vai para o relativo menor de Ré bemol, que é Si bemol, ou então a gente pode ir quarta justa do Fá acima e achar o Si bemol. A verdade é que todos levam ao mesmo lugar, que é o tom de Si bemol menor, o tom que vai ter. Então, Si bemol é o tom menor com 5 bemóis. Vamos nessa. Si bemol é a tônica, Dó é a segunda maior, Ré bemol a terça menor, Mi bemol a quarta justa, Fá a quinta justa, Sol bemol a sexta menor, Lá bemol a sétima menor e Si bemol a oitava justa. Então a estrela da companhia aconteceu mais uma vez na sexta menor do tom menor, fazendo então com que Si bemol menor seja o tom com 5 bemóis, sendo respectivamente Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Perfeito, Pedro? Perfeito. Indo em frente então do Ré bemol. Do Ré bemol então, nós vamos para o próximo tom maior, quarta justa acima. Do Ré bemol para o Sol bemol. Sol bemol maior, então vai ser o tom com 6 bemóis. Aquele tom de compositor que odeia músico, né? É, o cara não é muito fã das pessoas, o cara acordou um dia bravo, o Pedro já disse, já fez essa piadinha lá no outro episódio. Pra você que é tecladista, Sol bemol é Sol maior com transpose -1, é isso, Pedro? Isso, exatamente. Você antecipou a piada, né? Que ia ser no próximo tom, o transpose -1. Mas então tudo bem. Vamos nessa. Sol bemol. Sol bemol é a tônica, Lá bemol é a segunda, Si bemol é a terça, Dó bemol é a quarta. Olha que delícia. Dó bemol. Alguém tem problema com isso? Não, ninguém, né? Vocês já estão mais que cientes disso. Então, Ré bemol é a quinta, Mi bemol é a sexta maior, Fá é a sétima maior e Sol bemol é a oitava justa. Então a gente tem aqui o tom
com 6 bemóis, o tom de sol bemol, sendo respectivamente si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol e dó bemol. Anota aqui, mais uma vez, aconteceu no quarto grau do tom. Você veja só que loucura. Sol natural era a primeira escala depois do dó, do nosso ciclo das quintas, que tinha um acidente lá na sétima, que era o Fá sustenido. O Sol bemol, olha só que coincidência, vai ter todas as notas bemóis, menos a sétima, que é justamente o Fá. Por quê? Porque a gente jogou a escala inteira meio tom para trás. Então ela é um negativo do Sol natural. É isso que a gente chama de tom próximo, Pedro? Não, pelo amor de Deus, não é isso não, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre os tons vizinhos e aí vai dar um nó na cabeça de todo mundo, porque esse é o tom mais longe que existe. Mais longe dele possível, esse é o oposto, né? Muito bem, vamos seguir então, nós estamos no sol bemol maior, quero saber quem é o seu relativo menor. Se eu estou em sol bemol maior, eu vou para o mi bemol maior, ou pensando no raciocínio de quarta, eu estava no si bemol menor, é só chegar no mi bemol menor. Vamos ver, é o tom com 6 bemóis, como você já sabe. Então, mi bemol é a tônica, fá natural é a segunda maior, sol bemol a terça menor, lá bemol a quarta justa, si bemol a quinta justa, dó bemol a sexta menor, a estrela da companhia nesse momento, ré bemol a sétima menor e mi bemol a oitava justa. Assim eu completo a escala. Então a escala de mi bemol menor é a escala relativa de sol bemol maior. A escala, portanto, que vai ter o mesmo número de acidentes, sendo 6 bemóis, sendo respectivamente si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol e dó bemol. E aí eu tenho os 6 bemóis. Estamos acabando, hein, Pedro? Estamos quase lá. Só falta última volta. Então se a gente está no sol bemol e quero achar a quarta, à frente eu vou achar o dó bemol. É isso, Pedro? É isso aí. É isso. E alguém tem problema com isso? Não, nenhum. Vocês já estão mais carecas que eu de saber essa história, né? Se é que isso é possível. Então vamos adiante. O tom de dó bemol. Dó é a tônica, dó bemol é a tônica, ré bemol é a segunda, mi bemol é a terça maior, fá bemol é a quarta justa, sol bemol a quinta justa, lá bemol a sexta maior, si bemol a sétima maior e dó bemol a oitava justa. Portanto, aí eu tenho as 7 notas bemolizadas, assim eu consegui completar o ciclo e montar todas as escalas maiores. Dó bemol, então, é o tom com 7 bemóis, sendo respectivamente si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, dó bemol e fá bemol. Perfeito, Pedro? Certíssimo. Faltou então o relativo menor do dó bemol. Vamos nessa? Tem 2 jeitos da gente pensar. Se a gente pode ir para o caminho do relativo menor, pensando em dó bemol e chegando no seu respectivo relativo menor, que é o lá bemol menor. Ou eu posso pensar também em quartas justas, e você vem do mi bemol menor e vai até o lá bemol menor. E assim você mantém o ciclo das quartas acontecendo. Então vamos lá. Lá bemol menor, o tom menor com 7 bemóis. Acompanhem comigo. Lá bemol é a tônica, si bemol a segunda maior, dó bemol a terça menor, ré bemol a quarta justa, mi bemol a quinta justa, fá bemol a sexta menor e a estrela dessa tonalidade, sol bemol a sétima menor e lá bemol a oitava justa. Portanto, o tom relativo de dó bemol maior, o lá bemol menor, o tom que tem o mesmo número de acidentes, o mesmo número de bemóis, 7 bemóis, sendo respectivamente si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, dó bemol e fá bemol, completando assim o ciclo das escalas bemolizadas. Perfeito, Pedro? Perfeito. Quem está prestando atenção vai perceber que a ordem dos bemóis é si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Se a gente vira essa ordem ao contrário, o que ela vira? Ela vira fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, que é a mesma ordem do ciclo das quintas.
Então a ordem dos sustenidos e dos bemóis é a mesma, só que uma é o contrário da outra. O sentido é inverso. Para quem lembra das aulas de física, a direção é a mesma, você só muda o sentido. Por que isso acontece, Pedro? Isso acontece porque, na verdade, o ciclo das quintas e o ciclo das quartas é o mesmo. Se você entrar aí no seu Google, neste momento, e procurar ciclo das quintas, você vai encontrar diversas imagens de um círculo parecido com um relógio, né, com 12 pontos, igual um relógio mesmo, na verdade, só que aí a gente vai ter as notas, os tons, nessa ordem que a gente falou agora. Então a gente vai ter lá na posição das 12 horas o Dó, e conforme a gente vai andando para direita, né, no sentido horário, a gente vai encontrar as notas do ciclo das quintas. Então vai ter Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido. Mas aí acabou o nosso ciclo das quintas, não acabou? Não, ele não acabou. Porque se a gente andar uma quinta do Dó sustenido, a gente chega em Sol sustenido. Qual é que é o problema do Sol sustenido? Quando a gente monta o Sol sustenido, a gente fica com Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido e Fá dobrado sustenido. É um tom absurdamente chato, complicado de se ler. Então é mais fácil a gente enarmonizar ele e escrever como um Lá bemol. E aí a gente tem em seguida o Mi bemol, o Si bemol, o Fá e o Dó, que são os tons do ciclo das quartas. Da mesma forma que a gente enarmonizou o Sol sustenido, a gente também pode enarmonizar o Dó sustenido, chamar ele de Ré bemol, que já fica muito mais fácil, que a gente não fica com aquele Si sustenido chato que a gente estava tendo que lidar ali no Dó sustenido. O Fá sustenido a gente pode chamar de Sol bemol, só que a gente fica com o mesmo problema, só em uma nota diferente, como a gente falou inclusive no episódio passado. Então a gente consegue colocar tudo isso dentro de um mesmo diagrama. E esse diagrama, esse relógio do ciclo das quintas, ele vai ter algumas propriedades bem interessantes que a gente vai explorar com mais calma no episódio anterior. Que, a princípio, as coisas que a gente pode ver logo de cara é que os tons que estão logo adjacentes a qualquer tom que você está analisando, eles são os tons que têm mais notas em comum, porque ou você tira um sustenido ou adiciona um sustenido, ou você tira um bemol ou adiciona um bemol, dependendo da parte do ciclo que você está. E os tons que estão do lado oposto a esse tom que você está olhando, eles são os tons que têm mais notas de diferença. Qual é o máximo de notas que a gente pode ter de diferença entre dois tons, Daniel? 7, né? 6. 6? Não, 7. 7 escritas, né? Mas 7 escritas. 7 escritas, mas a gente não vai ter 7 sons diferentes. O máximo de sons diferentes que a gente consegue são 5, por causa dos 2 semitons. A hora que a gente joga a escala inteira meio tom acima, a gente deveria ter 7 notas de diferença, mas como a gente já tem 2 semitons na escala, 2 notas vão para notas que já tinham no tom anterior. Então a gente fica com 5 notas diferentes. Eu quis dizer o nome das notas, mas os sons, apesar de uma ser terça e num lugar ela virar quarta ou o contrário, outra, uma ser sétima e outro lugar ela virar oitava ou o contrário, ela tem 5 sons diferentes mesmo, 7 nomes diferentes. Exatamente, e era essa a mesma resposta que eu queria, porque esse é o erro que a maioria das pessoas cai quando começa a entrar nesse assunto. O máximo de notas que a gente pode ter de diferença entre qualquer 2 escalas vão ser 5 notas. Faça esse teste aí na sua casa. Escolha quaisquer 2 tons e veja quantos sons diferentes você consegue achar dentro dele. Eu aposto com você que não vai ser mais do que 5. Mais um recurso mnemônico aí no relógio do Pedro, relógio do ciclo das quintas. Se ele falou, se você está andando de maneira horária, você está colocando sons com sustenidos, aumentando sustenidos e criando novos tons. Se você estiver andando com o relógio no sentido anti-horário, você vai fazê-los com bemóis. Se você está no Dó e volta anti-horário, você vai achar o Fá. Se você volta, você vai achar o Si bemol. Se você volta, você vai achar o Mi bemol. E é aquela mesma relação que o Pedro fez de enarmonia, uma outra forma de explicar a utilização desse relógio do ciclo das quintas. É interessante a gente deixar isso aí essa imagem como material de apoio lá no nosso material site. De apoio, né? Exatamente. Inclusive é até interessante a gente deixar de capa do episódio, achar uma imagem. Muito bom, muito boa ideia. Se eu conseguir colocar o ciclo das quintas e o logo do Semibreves na mesma imagem, vamos ver se eu tenho essa capacidade.
aí, hein? Você cheio das edições de imagens e etc e tal, né? Revelando novos talentos, né? Na quarentena. A quarentena operando milagres na vida das pessoas, né? É isso aí. Mais alguma coisa que a gente tem para falar do ciclo das quartas? Não, é isso mesmo. Estamos felizes por encerrar essa pendência que ficou na estrada do conhecimento e agora vocês entupiram esse pequeno hiato e vamos adiante, porque a estrada ainda tem muita coisa divertida pra gente ver, né? Tem, com certeza, muita coisa legal. Fazendo um resuminho breve, então, do que a gente falou hoje, o ciclo das quartas, do mesmo modo que funcionava o ciclo das quintas, ele é uma ordem na qual nós organizamos as nossas escalas maiores ou menores para que apareçam nelas um bemol de cada vez, mantendo os bemóis do tom anterior e aparecendo cada vez mais um. A gente faz isso começando de Dó maior e formando as escalas a partir da quarta, sempre da escala anterior. Então nós começamos em Dó maior, que não tem nenhum bemol, vamos para a quarta do Dó, que é o Fá maior, que vai ter só o Si bemol na sua construção. Do Fá, vamos para o próprio Si bemol, que vai ter Si bemol e Mi bemol. Do Si bemol, vamos para o Mi bemol, que vai ter Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Daí nós vamos para a escala de Lá bemol, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. Daí nós vamos para a escala de Ré bemol, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Dali nós vamos para a escala de Sol bemol, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. E daí nós vamos para a escala de Dó bemol, que vai ter todos os bemóis, ou seja, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol e Fá bemol. A gente pode fazer a mesma coisa das escalas menores, então partindo de Lá menor, que não tem nenhum acidente, nós vamos então para Ré menor, que vai ter só o Si bemol, dali nós vamos para Sol menor, que vai ter Si bemol e Mi bemol. Dali nós vamos para Dó menor, que vai ter Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Daí nós vamos para Fá menor, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. Daí nós vamos para Si bemol menor, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Daí nós vamos para Mi bemol menor, que vai ter Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. E finalmente chegamos em Lá bemol menor, que vai ter todos os bemóis novamente. Então Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol e Fá bemol. Essa ordem na qual aparecem os bemóis, por sinal, tinha esquecido de falar, que aparecem nos tons maiores sempre no quarto grau e nos tons menores sempre no sexto grau. Essa ordem dos bemóis, ela é a ordem daquela nossa armadura de clave dos tons por bemol, que a gente vai ver sempre ali na nossa clave à esquerda, em todas as linhas da partitura, ela vai aparecer nessa ordem. Como é que a gente faz para ler essa clave então? Ou a gente conta os bemóis, e aí a gente olha no nosso ciclo das quintas, qual é que é o tom que tem todas essas notas, ou então a gente pega o último bemol e descobre de qual tom que ele é a quarta, porque o último bemol sempre aparece na quarta. Ou então tem um recursozinho no ciclo das quartas, uma malandragenzinha, uma roubadinha, que é o tom é sempre o do penúltimo bemol. O penúltimo bemol vai ser sempre o tom dos bemóis. Exato, porque aconteceu na quarta do anterior, né? Exatamente, a não ser no Fá, né? Porque o Fá só tem um bemol, que é o Si bemol. Mas aí você só tem que decorar que tem um bemol, é sempre o Fá. E aí, com o ciclo das quartas e o ciclo das quintas, nós fazemos aquele nosso relógio, aquele nosso gráfico de pizza com 12 pontos, onde a gente andando em sentido horário temos o ciclo das quintas e em sentido anti-horário temos o ciclo das quartas. Esqueci alguma coisa, Daniel? O resto dos tons vizinhos e tons distantes a gente vai ver em detalhe semana que vem, não é isso? E vamos falar mais um pouquinho disso ainda, né? Era só spoiler. Tudo isso que a gente falou nesse final aí foi só spoiler. Só spoiler. Muito bem, então esse foi o nosso ciclo das quartas. Vamos então para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Muito bem, gente. Essa semana eu queria recomendar um trabalho belíssimo que foi criado e desenvolvido pelo
Carlinhos Antunes, que é a Orquestra Mundana Refugi. É uma orquestra multinacional de pessoas residentes aqui no Brasil, especialmente refugiados de países africanos e países asiáticos que viviam em zona de guerra ou em condições sociais insalubres e resolveram vir tentar a vida em um lugar melhor e escolheram o Brasil como a sua nova morada. O Carlinhos Antunes juntou esse povo todo lindo e faz arranjos incríveis, explorando sonoridades muitas vezes díspares, totalmente inusitadas, que com a mistura do canum árabe com a percussão africana e o piano e o baixo e sopros de diversas partes do mundo. Eles acabaram de lançar uma música, uma versão para o Bella Ciao. Bella Ciao é aquela música que ficou famosíssima agora por causa do seriado La Casa de Papel, mas obviamente a gente não vai falar que Bella Ciao é a música do La Casa de Papel, né? Ele é um libelo antifascista carregado de história e resistência e tem essa feliz coincidência. No vídeo anterior da orquestra, eles lançaram uma versão arrepiante de Para Todos do Chico Buarque, que vale também muito a pena que vocês escutem. Eles estão com uma campanha de apoio à orquestra com uma conta no Nubank e nós vamos deixar na descrição do episódio para quem quiser colaborar para que a orquestra continue. Existem, como o próprio nome sugere, a orquestra é feita de refugiados de outros países e algumas dessas pessoas se encontram em situação de dificuldade devido à pandemia e à ausência de trabalho. Então, portanto, recomendo fortemente a Orquestra Mundana Refugi, a filha do nosso querido Carlinhos Antunes e todos os meus amigos que lá tocam e participam, Rui Barossi, Danilo Penteado, Cláudio Cairuz e todo mundo que tocou comigo na música árabe, que fez faculdade comigo, que, enfim, todos esses queridos que apoiam e dividem o palco nesse trabalho que é muito mais que música, é amor, é civilidade, é tolerância, é acolhimento, tudo isso junto, embalado em arte de melhor qualidade, tá, gente? É isso aí. Orquestra Mundana Refugi é a minha dica cultural de hoje. Sensacional, com certeza eu vou dar uma conferida. A minha dica dessa semana é uma série que tá tanto no Instagram quanto no canal do YouTube da Mônica Salmazo, chama O de Casas. Elas são todas gravações, essas tais das jams virtuais, né? Essas gravações com cada um na sua casa, onde todos gravam a mesma música e depois se juntam na edição, e onde ela reúne nomes, peso pesadíssimo da música brasileira, fazendo versões sensacionais de músicas que estão no repertório dela, né? No nosso repertório, fazem parte da história da nossa música mesmo. Então, olhando, já tem 90 vídeos dessa série no canal de YouTube dela. Ela começou 3 meses atrás, quando começou essa nossa quarentena. Olhando aqui por cima, tem Chico César, André Memari, Ginga, Yamandu Costa, Milton de Holanda. Tem uma com o Chico Buarque, que eu achei sensacional. Rolando Boldrin, Dori Caymmi, Paulo Tati, Leila Pinheiro, Teco Cardoso. Enfim, só nomes de peso da nossa música. E é incrível assim como nem sempre os recursos são os melhores. Você vê um pessoal às vezes gravando com um fone de celular. São gravações simples, não são super produções, não tem grandes edições, é só as câmeras paradas, é só um recorte de tela para aparecer todos eles paradinhos ali mesmo, mas são versões espetaculares, tirando o melhor que a gente tem para tirar desse período onde a gente precisa ficar em casa, onde a gente precisa se manter em casa para não só cuidar da gente, mas também cuidar de todo mundo que está à nossa volta, de toda a nossa comunidade e nossa sociedade. E tem um pessoal tirando o melhor proveito desse tempo que a gente está ocioso aqui. Então, recomendo a série O de Casas, da Mônica Salmazo. Assistirei, não vi ainda, vou ver. Encerramos então mais um Semibreves? Mais um entregue.
Semibreves tem apresentação de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizuri, consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves e no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Valeu, gente, a gente se ouve, cuidem-se e até a semana. Um abraço a todos.